Fala, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Sérgio Português e vocês estão no canal Paixão da Gama. Rapaziada, estamos de volta para mais um vídeo e agora falar a respeito de Vasco e Bahia, jogão de bola que vai ser realizado nesta quarta-feira às 19h30 em São Januário. E é um jogo atrasado, jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o cumprimento desse jogo, o Vasco vai se igualar a maioria dos seus adversários. Um jogo importantíssimo, mas antes da gente falar a respeito de tudo que envolve essa grande partida, peço a você que está chegando agora no canal para me dar uma moral. Se inscreva aqui no canal, aperte o sininho de notificações para receber os nossos vídeos futuros. Deixe o seu like, que é importante para a gente poder estar divulgando cada vez mais os nossos vídeos. O seu comentário aqui é de suma importância para a gente ter um feedback, ver o que você está pensando a respeito do Vasco, a respeito desse jogão de bola entre Vasco e Bahia, tudo que envolve esse jogo. E se você puder estar hypando esse jogo, esse vídeo, hype também para poder divulgar cada vez mais o nosso trabalho. Valeu? Então, vamos começar o vídeo, né, falando a respeito desse jogão de bola, um jogo importantíssimo para as pretensões do Vasco. O Vasco que tem esse jogo atrasado e se vencer abre 5 pontos do primeiro colocado ali na zona do rebaixamento, que é o Vitória da Bahia. Então é um jogo em que o Vasco não pode, de jeito nenhum, deixar ponto escapar contra o adversário. O Vasco que vem aí de um bom jogo contra o Flamengo, né, o resultado foi agradável, né? Empatamos contra o principal time do campeonato. Não é para a gente comemorar um empate contra o nosso maior adversário, mas um pontinho nessa disputa ferrenha para fugir ali da zona do rebaixamento é importante. É hora do Vasco agora mostrar uma regularidade, né? O Vasco que anteriormente já vinha fazendo bons jogos, assim como fizemos na vitória contra o São Paulo, né? Antes da parada do Mundial de Clubes, vencemos São Paulo muito bem fora de casa, a torcida entusiasmou, pensamos que ia ter regularidade, logo no outro jogo perdemos para o Botafogo, dessa vez contra o Santos também, uma belíssima vitória, a torcida empolgou e depois fizemos 2 jogos ridículos onde o Vasco nem pontuou, então tá na hora do Vasco buscar uma regularidade para poder sair de vez ali da zona do rebaixamento e buscar algo maior. O Vasco vencendo já chega ali próximo à zona dos 10 classificados, né? Então depois temos mais 2 jogos, né, importantíssimos contra o próprio Cruzeiro, né, no final de semana. Então são 2 jogos que o Vasco tem que vencer para poder abrir aí uma boa vantagem da zona do rebaixamento. O Bahia, mesmo ocupando ali a parte de cima da tabela, vem oscilando bastante nos últimos jogos. O Bahia vem de um empate contra o Ceará fora de casa, né? A gente sabe que é um elenco muito forte, mas vem sofrendo um pouco também com essa irregularidade. Fora de casa, o Bahia é um adversário também difícil, um adversário regular. Em 11 jogos, teve 4 empates, 4 derrotas e 3 vitórias até contra times importantes, né? Contra o Palmeiras, Bragantino e o Corinthians. Já o Vasco, dentro de casa, infelizmente, esse campeonato não vem sendo muito bom para o Vasco. O Vasco que tem na sua fortaleza São Januário, a campanha esse ano não está sendo muito boa. Está até parecida com o time do Bahia. São 11 jogos, 4 empates, 4 derrotas e 3 vitórias. Vitórias em cima do Santos, né, na primeira rodada, o Sport e o Fortaleza também. Uma vitória importante, que foi a primeira vitória do Diniz, primeira e única vitória do Diniz dentro de casa, 3-0 em cima do Fortaleza. Então tá na hora do Vasco voltar a vencer para entusiasmar cada vez mais a sua torcida e também buscar voos maiores dentro do campeonato. Esse jogo vai ter a transmissão exclusiva da Amazon Prime, né? Não vai ter nem Premiere nem Sport TV. E a arbitragem vai ficar por conta do João Vitor Gobi, lá de São Paulo, o assistente 1, Daniel Luiz Marques, de São Paulo, Evandro de Melo Lima, também de São Paulo, e no VAR, o pernambucano Gilberto Rodrigues Castro Júnior. João Vitor Gobi é um juiz meio enrolado, a última participação nos jogos do Vasco, ele acabou ano passado, justamente contra o Fortaleza, expulsando, né, o David. Foi uma expulsão ridícula. O Vasco acabou ali perdendo ponto naquela partida. Então eu espero que
com mais experiência, o Gobi possa ter aí um bom trabalho e que não se comprometa, não se envolva em nenhuma polêmica, porque é um jogo importantíssimo para as duas equipes. O retrospecto entre Vasco e Bahia, os baianos levam vantagem. Foram 64 jogos entre as duas equipes na história. O Bahia tem uma vantagem no confronto, né? 26 vitórias para o time baiano, 18 para o Vasco, além de 20 empates. Na última partida, válida pelo Campeonato Brasileiro de 2024, o Vasco venceu por 3-2 em São Januário. Nos últimos 5 jogos das duas equipes, né, um confronto direto, foram 3 triunfos para o Bahia, 1 para o Vasco e 1 empate. Na classificação do Campeonato Brasileiro, é uma disparidade muito grande. O Vasco ocupa a 16ª colocação com 24 pontos, enquanto o Bahia, mesmo irregular, ocupa ali a 6ª colocação com 37. Nos últimos 5 jogos das equipes no Campeonato Brasileiro, o Vasco até vem um pouco melhor do que o time do Bahia. 2 vitórias, 1 derrota e 2 empates. Já o Bahia vem com 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. O Vasco vem com um desfalque importante do Ryan, que vem sendo aí nos últimos jogos o nosso principal atacante. Decidiu aí o jogo contra o Flamengo, né? Foi o principal jogador contra o time rubro-negro, fazendo gol, motivando muito os seus companheiros, né? Foi, na minha opinião, o melhor jogador em campo, na opinião pública também, além do Robert Renan, que vai cumprir ali o protocolo, né, de contusão, já que ele sofreu uma convulsão dentro de campo. Então, é um jogador que vinha jogando bem contra o Flamengo, mas não vai fazer tanta falta, já que Lucas Freitas vai ser aí o seu substituto natural, e o Lucas Freitas era o titular antes do jogo contra o Flamengo. Já o Bahia tem vários desfalques e desfalques importantes. Tem o desfalque do João Paulo, goleiro, dos defensores David Duarte e o Canu, os volantes Eric e Caio Alexandre, e os atacantes Ademir e Eric Pulga. Então o time do Bahia vem muito desfalcado. O Rogério Ceni vai ter trabalho para montar o time baiano. A provável escalação do Vasco para essa partida deve ser a seguinte: Léo Jardim, Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Lucas Freitas e o Puma, Hugo Moura, Cauã Barros, Coutinho, Nuno Moreira, André Gomes e o Verrete. Temos também, né, já aquelas desfalques já conhecido, o Tietê e também o Piton na lateral esquerda. Então, vamos ver aí como que vai ser aí a formação do time do Vasco, já que o Verrete vem sendo um pouco contestado. Vamos ver o que o Diniz vai, né, trazer para essa partida. Já o Rogério Ceni deve trazer a seguinte formação para esse jogão de bola: Ronaldo no gol, Santi Arias, Santiago Mingo, Gabriel Xavier e o Luciano Juba, Acevedo, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Sanabria, Michel Araújo e o William José. Mesmo com tantos desfalques, o jogo é importante e o Vitória é um adversário difícil. A gente sabe que o Vasco não tem muita sorte contra o time baiano, mas temos que lutar a todo momento para essa vitória. É um jogo em que a vitória é necessária, não pode negociar outro resultado a não ser os 3 pontos. O Vasco veio muito bem desse empate contra o Flamengo, jogou muita bola. Se mantiver a mesma pegada, a mesma disposição, o toque de bola, a concentração, o Vasco tem tudo para buscar um bom resultado. O Ryan vai fazer muita falta, é o nosso principal atacante no momento, é um garoto que está aí chamando muita atenção pela sua velocidade, força física, vem fazendo muitos gols no Campeonato Brasileiro, está chegando ali já próximo aos artilheiros da competição. Ele, que é um garoto de 19 anos, vem se destacando, né? Vai fazer falta, mas também é a oportunidade da gente ver o Andrés Gomes desde o início. Andrés Gomes, que vem entrando muito bem, é um cara que tem muita disposição, muita força física, ajuda bastante também na parte defensiva e vai fazer uma dupla interessante com o Paulo Henrique. Com certeza o nosso lado direito vai ser ali um lado muito forte fisicamente e muito veloz. Então temos que explorar ali o Juba, que é um jogador improvisado ali na lateral esquerda, apesar de já estar jogando ali há muito tempo. A posição não é lateral esquerdo, então vamos explorar bastante aquele canto direito ali. O Nuno deve jogar, né, apesar de ter saído contra o Flamengo, hoje já treinou, né?
Então, de repente, não vai ser problema nenhum o Nuno jogar pelo lado esquerdo. Tem essa situação do Verratti, se ele vai jogar ou não, mas acredito que com a saída do Ryan, ele vai permanecer, né, para não mudar tanto também a característica do ataque, mas, na minha opinião, eu colocaria ali o David como centroavante para ter um ataque mais móvel. Caso no segundo tempo o Vasco precisasse ir por abafa, eu colocaria com certeza o Verratti para tentar um golzinho. Acredito na vitória, acredito que o Vasco vai vencer essa vitória aí por esse jogo por 2-0 com o gol de Coutinho e o primeiro gol do Gomes para ele poder entrar de vez nas graças da torcida, ele que vem conquistando seu espaço aos pouquinhos, mas a gente sabe que disputar a posição com o Ryan nesse momento fica um pouco difícil. Deixa aqui embaixo o seu comentário sobre o que você acha desse jogo, se você tem convicção que o Vasco vai vencer, se o jogo é muito difícil, se o Verratti merece continuar como titular. Deixa aqui o que você pensa desse jogão de bola entre Bahia e Vasco, Vasco e Bahia. Com certeza será um jogo bonito, um jogo bem disputado, as torcidas co-irmãs, sem tumulto nenhum. Então amanhã, São Januário, vai ser uma festa e espero que no final os vascaínos possam estar felizes, conquistando mais uma vitória dentro de casa, porque tá brabo. Uma vitória apenas o Fernando Diniz dentro de casa é muito pouco. Estamos vencendo fora de casa, que era o nosso calcanhar de Aquiles. Agora está na hora da gente retomar a nossa rotina, que é vencer dentro de casa, explodindo o Caldeirão. Valeu? Um grande abraço a todos, saudações vascaína. Fui!